Fala turma, sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast. E eu tô pensando em parar de falar Novo Mundo Podcast, porque eu tô vendo que meus vídeos eles têm 15 minutos, meia hora de duração, ou seja, isso meio que não é um podcast, né? Um podcast tem 2 horas, 1 hora e meia, 3 horas, e os vídeos que eu gravo aqui raramente estão passando de 30 minutos, inclusive este talvez não passe dos 20, mas eu não sei. Mas de qualquer forma, eu acho que eu devia tirar o podcast do canal e deixar só o Novo Mundo, como era no começo, porque eu ando percebendo que o meu canal ele está se assemelhando muito mais a canais de, não é de opinião, mas aquele formato que não é bem um podcast, mas é quase, é um mini podcast, é um podcast fast food. Tipo, quem começou com isso foi o Newman. Tipo, é um vídeo curto de 15, 25 minutos, que tem uma imagem de fundo, como se fosse um podcast, mas é mais curto e direto ao ponto do que um podcast. Mas ao mesmo tempo, eu não sou tão direto ao ponto, eu bato mais um papo, sem ter necessariamente um objetivo. Como eu estou fazendo agora, eu nem entrei no assunto que eu queria entrar nesse podcast, então eu não sei ainda se eu vou tirar ou não, mas foi só uma introdução para aquecer o cérebro, porque faz tempo que eu não gravo um podcast, então ele está meio enferrujado para tirar assuntos do rabo e poder falar. E é isso aí, só aquecendo o cérebro mesmo e vamos embora. Mas nesse podcast eu vou falar, não sei se eu vou falar sobre isso, mas eu vou tentar me manter o foco. Porque eu ando com essa certa dificuldade de manter o foco em um assunto só, mas eu gostaria de falar sobre âncoras sociais e âncoras familiares. Eu descobri um canal recentemente que eu achei um achado, isso é boa. Foi um achado, na minha opinião, que foi Epifania Disruptiva, o nome do canal, se não me engano. E daí é um carioca que faz uns vídeos curtos, assim, é aqueles podcast fast food que tem 20 minutos, 25 minutos. E eu achei, cara, eu amo escutar cariocas, eu amo ouvir cariocas falando, é uma delícia, cara, sem ser gay. Mas é uma delícia, cara, porque eu não sei o que o carioca tem, que quando ele fala é um negócio gostoso de escutar, entendeu? Parece que, por mais que o cara tenha uma vida meio merda, por mais que a vida do cara esteja uma merda, parece que o cara ele tem uma forma bacana de conversar, entendeu? Eu não sei explicar, é uma aura só, parece que... Eu não sei, eu simplesmente não sei. Eu só sei que o carioca ele é gostoso de escutar cariocas falando. Eu tô escutando dois ultimamente, que é aquele Cena Gostoso lá, que eu escuto quando acompanho Nova Vertente, que ele também grava uns vídeos curtos, né? Eu não ando com muita paciência para podcasts muito grandes. E esse Epifania Disruptiva, que também são os vídeos mais curtos, e ambos cariocas. E então eu ando ouvindo muitos cariocas e eu ando gostando bastante de escutar cariocas. Que eles, por algum motivo, têm uma forma muito suave de se comunicar. É uma forma mais, sei lá, por mais sério que seja o assunto, é como se fosse uma conversa de bar, é como se fosse uma forma diferente de se comunicar. É diferente do sul mais pra cá, onde parece que é diferente, entendeu? E falando nisso, já que eu vou falar sobre o social, aspecto social também, eu me mudei, né? Se por algum milagre você escuta até o final os podcasts, os únicos três que escutam até o final o podcast, eu me mudei faz um tempo de cidade e, cara, eu achava que por ser uma cidade mais quente, o povo ia ser mais extrovertido, mas eu acho que não é, cara. Eu acho que eu errei feio, entendeu? Eu não sei se eu idealizei demais a cidade, porque era uma cidade que eu sempre sonhei em morar quando eu era criança. E o sonho ele foi se esvaindo conforme o tempo, porque eu nunca ia morar lá, nessa cidade que eu estou agora, então eu fui perdendo a paciência e meio que o desejo foi se apagando. E bem quando meio que eu não fazia questão mais de vir morar pra cá, eu vim
E eu não sei se esse contexto que me fez vir para cá fez com que eu ficasse cavando defeito onde não tem, mas a impressão que dá é que, por mais que lá no sul, quase Rio Grande do Sul, que era onde eu morava, por mais que lá o povo parecesse mais fechado, e eu achava que aqui por ser calor o povo ia ser mais aberto, é mais aberto, mas é de uma forma meio, eu não sei, cara, meio, meio grosseira, não é, é diferente do carioca. O carioca, pelo menos ouvindo podcasts, né, eu não sei como é que é o carioca médio, deve ser ruim também, é porque eu nunca fui pro Rio de Janeiro, mas eles são extrovertidos de uma forma mais leve, entendeu? E aqui não, é uma extroversão grosseira, uma extroversão agressiva. Não é um negócio leve, parece parece que, parece que é meio pesado, mas não tem como falar. Parece que o povo daqui meio que exala uma grosseria, entendeu? E lá no interior do sul, que é de onde eu vim, o povo era mais fechado, mais antipático, mas não era tão grosseiro. Ou eu posso estar só também enaltecendo pela nostalgia, por ser um lugar que eu morei a vida inteira, por mais que eu não gostasse tanto de morar lá. Quando você sai do lugar que você está, que você percebe que aquele lugar ele tem algumas qualidades que quando você morava lá você não percebia tanto. E mas sei lá, cara, eu acho que é mais uma questão pessoal do que qualquer coisa. Mas uma coisa que eu percebi e que anda sendo meio que uma constante na minha vida é que, cara, parece que realmente, cara, antes quando as pessoas falavam a sua família, saia de perto da sua família, fique longe da sua família não quer que você prospere, blá 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 blá. Principalmente no Brasil, quem falava bastante isso era aquele Evandro Guedes. Eu escutava e eu pensava, cara, será que é tanto assim? Porque eu olho, parece que comigo não é assim. Mas é porque eu estava longe da maioria da minha família. Então a única pessoa que eu tinha perto de família mesmo era a minha mãe e uns primos e tia que eu não convivia tanto, entendeu? Então não era tão criticado porque eu simplesmente não convivia tanto com essas pessoas. E a minha mãe, ela simplesmente não criticava, não era o tipo de pessoa. É o tipo de pessoa que se alguém criticar você, ela embarca, mas ela sozinha não vai te criticar. Então, eu tava numa cidade que, por bem ou por mal, eu estava longe da minha família. E eu achava isso meio que ruim, né? Mas eu percebi que essa minha maior maldição talvez fosse a minha maior bênção. Porque agora que eu tô mais perto de mais membros da família, eu percebo que é real, cara. Parece que a sua família, ela quer te ver bem, porém de forma medíocre. Eles não, eles querem que você trilhe, que você fique bem, mas do jeito deles. Eles não querem que você fique bem trilhando o seu próprio caminho. E e agora que eu percebo, cara, uma coisa que me fez perceber a diferença entre pessoas que você faz amizade que não são da sua família, então você fez amizade por outros motivos e outros contextos, e pessoas da sua família, é que quando eu tava antes de vir pra cá, eu tinha dois amigos, e sempre que a gente se juntava era um ambiente gostoso, entendeu? Era uma conversa legal, era uma conversa alta astral, e quando a gente bebia, a gente fazia merda, mas era uma forma leve de fazer merda. As coisas elas ficavam mais. Era muito difícil ter confusão. E mesmo quando tinha, acabava sendo meio que engraçado até de certa forma. Mas não tinha muita crítica, era sempre eu recebia muito mais elogio dessas pessoas, entendeu? E não só elogio, mas assim, é motivação, sabe quando você fica perto de uma pessoa que quando você sai de lá, você se sente bem, você sente que você pode ir atrás dos seus objetivos. Você está com a pessoa e quando você sai de perto dela, parece que você sai motivado. Parece que o mundo pode ser seu. Tipo, aquela pessoa te motiva e você se sente bem em elogiar aquela pessoa. Você se sente bem em olhar, admirar aquela pessoa.
Aquela pessoa ela te motiva tanto quando vocês conversam que você não consegue sentir inveja quando a pessoa ela se dá bem. Que é um caso de um amigo meu que ele, tudo que eu me proponho a fazer, ele fala, não, tente. Você é um cara capacitado, tenta. Não é um cara que passa a mão na cabeça, tipo, é um cara que, sei lá, ele vê que eu tô inventando alguma desculpa, ele fala, não, não, mas cara, nessa aqui acho que você, no fundo, você tá inventando uma desculpa. Tipo, quando eu larguei a minha primeira faculdade, eu comecei a falar uns motivos, ele falou, ah, mas vamos, ser sincero que não foi só por isso. Então, assim, não é aquele cara que também fica puxando o saco toda hora, mas ele tenta achar coisas positivas em você. Então eu vim pra cá feliz por eu encontrar uma parte da minha família que eu não via muito, só que eu sempre queria ficar mais perto porque, querendo ou não, era minha família. E principalmente alguns primos que eu tenho que eram como irmãos, já que eu não tinha irmãos, né? Porque agora as famílias elas vão tendo cada vez menos filhos. Então, meio que os seus primos acabam, pelo menos no meu caso, sempre foi assim. A minha criação sempre foi dessa de valorizar os primos como se fosse uma espécie de irmão, de segunda classe, mas o irmão. Então eu vim pra cá meio que com essa mentalidade, né? E meio triste, porque eu me mudei em um contexto que eu não estava muito afim de me mudar. Porém feliz, porque pelo menos eu ia ficar perto de pessoas que eu gosto. Mas aí que veio o primeiro baque, entendeu? Eu saí com eles e eram duas pessoas também. É... A diferença é que era um homem e uma mulher, mas nesse caso não faz tanta diferença. Mas assim, o primeiro baque que eu senti é que quando eu saí com meus amigos sem nenhum grau de parentesco, era uma conversa que tendia a ser positiva. E quando eu saí com eles, foi uma conversa negativa, entendeu? Em tese era para ser um negócio comemorativo, porque eu tinha voltado, mas ao mesmo tempo foi chato, entendeu? Foi chato porque do nada começaram a me criticar por coisas que não precisava na hora. Por exemplo, eu comecei a cortar a linguiça. Não, porque você está cortando a linguiça errado, que não é assim. Como é que você vai fazer as coisas certas na vida se nem a linguiça corta direito? Sabe, umas coisas assim que não precisa, entendeu? Você não precisa encher o saco da pessoa no momento de lazer dela, entendeu? Você pode fazer uma crítica construtiva quando se a pessoa em alguma área específica, e se a pessoa pedir, mas eram críticas que não tinham nada a ver em um momento de lazer, como por exemplo essa da linguiça ali, eu percebi que era uma energia diferente, entendeu? Era uma energia para baixo. Era uma energia que você saía de lá, você saía mais pesado do que quando você chegou. E enquanto quando eu saí com pessoas, esses dois caras que eram só amigos, não eram, não eram nada além não tinham nenhum laço familiar, eram só amigos. O saldo era positivo. O saldo quase sempre era positivo. Enquanto que eu percebi que com os meus familiares geralmente saía um saldo negativo, entendeu? Ou neutro, mas dificilmente alguma coisa que agregasse. E eu não sei também se é uma questão de ponto de vista, uma questão filosófica, mas uma coisa que eu percebi é que tem pessoas que te criticam um pouco e apresentam várias soluções. Tem pessoas que não apresentam quase nenhuma solução e te criticam muito. Então, você tem uma situação onde você sai com um saldo positivo, você tem que ter, todo mundo tem que receber uma crítica ou outra, mas você sai com algumas críticas e várias soluções. Então, você sai com um saldo positivo, algumas críticas que você vai ter que lidar, mas isso é normal. Mas você sai com mais, você sai com uma reflexão maior de como você vai conseguir resolver seus problemas e progredir na sua vida. E tem pessoas que vão te criticar mais e vão dar poucas ou nenhuma solução. E daí o saldo vai ser negativo, porque você simplesmente só vai talvez ver defeitos que realmente existam,
mas sem ter uma solução para conseguir resolver esses problemas. Então, ao invés de você ficar mais confiante, você fica menos confiante e o saldo para você acaba negativo, porque você fica ciente que talvez você tenha até mais alguns problemas para resolver, porque talvez as críticas sejam realmente verdadeiras, mas sem ter uma solução, meio que meio que não tem muito o que fazer. É que nem eu falo aqui, eu em vários podcasts eu já dei algumas dicas para caras que, por exemplo, sei lá, tem 28 anos, nunca trabalharam, são NEET, blá blá blá. Mas e eu dou umas críticas, mas eu tento tornar nesses podcasts pro cara, se algum cara desse cair de paraquedas nesse tipo de podcast e ele resolver ouvir, ele vai ficar ciente dos defeitos dele, mas ele vai ter várias soluções para tentar começar a resolver os seus problemas. Então o cara sai com saldo positivo, ele sai com mais esperança do que medo. Agora se eu chegasse aqui e falasse, não, porque o cara porra, você tá aí, você tem 28 anos, você não faz nada da vida, pô, você é um bosta mesmo, né? Pô, mas aí é foda, né? Sem dar nenhuma solução, provavelmente o cara nem ia escutar até o final, porque eu só tô sendo chato. Eu não tô resolvendo o problema do cara. Isso daí, isso daí serve até como paralelo pros próprios chans, porque mas nem tanto, porque até mesmo os chans, por bem ou por mal, se você souber filtrar, você sai com saldo positivo. Dos chans. Os chans às vezes conseguem ser mais úteis do que a sua família, dependendo do caso. Então agora eu entendo, cara, porque que alguns coaches, ou algumas pessoas, não necessariamente coaches, mas algumas pessoas de sucesso falam que você tem que pular fora, ficar um pouco longe da sua família se você quiser fazer sucesso. E agora eu entendo. Eu não sei se também porque agora que eu cheguei aos meus 25 anos, pelo menos para a ciência, o meu córtex pré-frontal agora ele está completo, né? Quem gosta de falar de córtex é o tiozão, né? O ex-time e tal. E eu acho que é bem real, cara, porque quando eu fiz 25 anos é como se muitas coisas que antes eu não soubesse direito, antes eu não entendia certas relações familiares, certas pessoas, agora eu comecei a entender muito bem com 25 anos, porque eu acho que realmente é uma idade onde você vira realmente uma pessoa, você deixa de ficar fragmentado e você realmente se torna consciente do contexto onde você está, de quem você é. E quando eu digo quem você é, eu não digo só na sua personalidade, na sua estima, mas também no seu contexto familiar, entendeu? Você está ciente 100% de qual é o seu contexto familiar. Eu não sei se também foi, no meu caso, é que calhou também que eu fiz 25 anos e voltei para perto da maioria dos membros da minha família, então certas coisas que eu não entendia direito, certos traumas que a minha mãe tinha que eu não entendia muito bem, agora eu consegui entender porque eu convivi com as pessoas que imputaram esse trauma na minha mãe, que no caso foi a minha avó. Então eu consigo hoje entender muito mais, de uma forma muito mais macro, o meu próprio contexto familiar do que alguns anos atrás. Em parte pela maturidade, porque eu já viajava, eu já conhecia a minha família desde sempre, eu viajei para cá, mas em parte porque agora eu não viajei só de férias, mas eu vim morar, e em parte por já estar mais maduro e com o cérebro formado, por assim dizer. Mas o que eu posso dizer é que é, agora eu tô começando a entender por que que os caras falam que você tem que saltar fora. E eu não falo disso, eu não falo só dessa questão de primos, mas até em questão de pais mesmo. Porque é impressionante. É, a minha mãe e o meu pai, na verdade. Ambos foram duas pessoas que tiveram muitas oportunidades de enriquecer na vida. Muitas. Meu pai principalmente, mas a minha mãe também.
E ambas são e sempre foram extremamente pão duras. Eu também sou pão duro, mas é, eu estou sendo pão duro agora porque tem um contexto específico que é a questão das criptos. Eu fiz um erro crasso de deixar quase todo o meu patrimônio em cripto e eu estou preso nessa amarração. Mas de qualquer forma, ambos os meus pais eram extremamente pão duros, mesmo na época que eles tinham bastante dinheiro. O meu pai não lembro muito, mas ele fazia questão de economizar em coisas que não era, não precisava, sabe? Ele sempre andava desarrumado, ele sempre andava mulambento. Ele não tinha um respeito pela própria autoimagem dele. E mesmo que ele fosse um cara inteligente, um cara que sabia conversar, ele não tinha, ele não tinha essa noção de ter um respeito maior pela autoimagem. E a minha mãe é uma pessoa é uma pessoa que reclama muito. E é claro que eu não posso reclamar muito porque, querendo ou não, eu ainda moro com ela. E isso é mais um motivo para eu realmente ter uma motivação maior agora para tentar sair de casa. O que é triste também, porque nesse país é foda, porque se você sai de casa no meio-dia, se você não tiver algum diploma ou algum network ou algum que indica, você provavelmente vai ter que trabalhar algum subemprego. E o problema não é trabalhar em si em subemprego, mas o problema é que a maioria dos subempregos pagam o quê? Um salário e meio. Sabe, é triste você. Se fosse um país de primeiro mundo, um subemprego ia te dar o suficiente, talvez até com folga, para você morar sozinho. Aqui não. Um subemprego não te dá essa chance. E se te dava, se tu tentar mesmo assim por alguma emergência, vai ser complicado, porque vai ser um salário de merda e você vai ter que lidar com isso. Aí você tenta alguma faculdade, também não dá certo, porque não tem mais curso superior. E aí você vai o quê? Você vai pro crime, ou não. Ou se você não for, porque é muito mais porque você não tem coragem do que porque você não tem. Porque você é uma pessoa honesta e de bem. Mas aqui eu já tô divagando. Mas a questão é que é, chega um momento que você percebe que conviver com alguém pode e influencia no seu psicológico. Porque por mais que a pessoa já tenha ganhado bem na vida, que nem foi o caso dos meus pais, eu não lembro tanto do meu pai, porque eu não convivi tanto com ele, mas a minha mãe, mesmo na época que ela ganhava bem, ela sempre vivia com a mentalidade de está faltando dinheiro, está faltando dinheiro, está faltando dinheiro, mas ela nunca ganhou mal, ela sempre ganhou bem. E sempre faltou dinheiro. Não importa o quão bem ela ganhasse, não importa se ela chegou em um momento da vida dela a ganhar mais de 10 mil, sempre faltava dinheiro. E daí você está naquela posição que você não pode perguntar para a pessoa, mas como está faltando dinheiro? São só duas pessoas, eu e você, e é um salário alto. Está faltando dinheiro como? Mas aí você fica naquela posição que você não pode contestar a pessoa, porque você está sendo sustentado com ela, e daí você tem que aceitar que está faltando dinheiro. Mesmo que no fundo você saiba que tem alguma coisa errada, que não é possível que esteja faltando. E daí conviver com uma pessoa assim vai te deixando com medo. Porque você pensa, caralho, mas se tá faltando dinheiro com tudo isso que ela ganha, então é porque realmente se o cara tentar morar sozinho ganhando pouco, o cara vai passar fome. E, e por causa disso eu acho que eu entendo agora por que os caras falam realmente que você tem que sair da casa dos pais. Porque assim, os pais e as pessoas no geral não vão mudar. Não vão mudar, seja politicamente, tanto que essa eleição é uma prova disso, seja economicamente, porque os meus pais eles reclamam que está faltando dinheiro desde 2008, desde 2009, quando eu era uma criança, e era fácil ganhar dinheiro nessa época, era bem mais fácil que hoje
tinha mais concurso, tinha menos concorrência, era mais fácil, de certa forma, abrir uma empresa, mesmo com um governo ruim, porque tinha mais. Porque o mundo estava crescendo e mesmo nessa época faltava dinheiro. Então, chega uma hora que você percebe que realmente as pessoas elas são meio que como pedras. Isso não é necessariamente ruim ou bom, mas é só isso. A maioria das pessoas são rochas. Elas não vão mudar. Cabe a você entender, mapear como essas pessoas funcionam e agir de acordo. Agir de acordo. Porque as pessoas não vão mudar. Elas vão ser essas mesmas rochas para sempre, com os mesmos problemas, e quem tem que mudar de fato é você, é eu, no caso. Que querendo ou não, que eu estou mais fazendo é projetando os meus problemas, tentando dar uma dica em cima deles. Mas não é necessariamente uma dica, porque uma dica é uma coisa que você já fez, né? Você fez, você viu que funcionou, e daí você dá uma dica. Nesse caso, é uma meia dica, porque eu percebi esse problema, mas eu ainda não achei uma solução. Mas o que eu posso dizer é que, se tem uma dica mesmo que eu poderia dar, é que por mais que a sua família seja boa, eu acho que faz muito bem psicológico de cada um sair de casa o mais cedo possível. Tipo, com 18, 19 anos. Sair de casa. Então, principalmente aqui nesse meio mais underground, dos podcasts, provavelmente tem uma galera que pensa que sair da casa dos pais cedo é besteira, mas eu tô começando a pensar que não, cara, que não é besteira. Sair da casa dos pais por sair, sem você aprender a se sustentar, é besteira. Porque se você sai, sei lá, eu vou morar sozinho para fazer faculdade, mas ainda vai depender dos pais, aí é besteira porque você não vai aprender a ser autossuficiente. Quando eu digo sair de casa, é com o objetivo de aprender a ser autossuficiente para nunca mais voltar. Porque chega uma hora querendo ou não, os teus pais e a tua família no geral, eles servem para te nutrir e te ensinar o básico da vida. Só que depois você tem que se desagarrar disso, porque senão eles vão querer que você fique naquele básico e nunca saia daquilo. E, e aí vai começar os conflitos. E a única forma de você conseguir resolver esses conflitos é saindo de casa. Só que aí chega aquele outro problema. É, é por isso, né? É por isso que esse país ele não vai mudar. Ele vai ser essa merda para sempre. Ele vai piorar. Porque a própria criação das pessoas nesse país, eu pelo menos tive uma criação decente, mas as pessoas aqui elas já têm uma criação toda torta, pai ausente, mãe responsável, ou então mãe caerista e pai bunda mole, que não tem voz dentro de casa, sabe? A maioria das famílias aqui são nesse sentido. E você cresce num ambiente assim, e quando você quer tentar sair desse ambiente para tentar se desenvolver por conta própria, você percebe que não tem oportunidade, até subemprego hoje está sendo disputado a tapa. Para passar num bom concurso, você precisa ter tempo para estudar, você precisa ter um lugar para estudar. E se você resolve fazer uma faculdade, você percebe que o mercado de trabalho da maioria dos cursos está uma bosta também. E você vai olhando, você vai percebendo que, cara, não dá, entendeu? Não dá. Por isso que brasileiro ergue um puxadinho, se casa com alguém para morar num puxadinho que é do lado da casa da mãe, e daí já tem um monte de filho, e já fica aquela. Tudo, é por isso que criaram a grande família. O Brasil é realmente uma grande família, cara. O Brasil realmente é aquele estereótipo da grande família, todo mundo conhece a grande família, que passava na TV, só que, assim, piorando os aspectos ruins em cinco vezes, entendeu? E é aquilo pra pior. E eu vejo que não vai mudar, cara, porque não tem. Quando você é jovem, tem 16, 17, 18 anos, ninguém te ensina a ser autossuficiente, ninguém te ensina um trabalho braçal, ninguém te ensina
merda nenhuma, você tem que cavar as coisas por conta própria, aprender sozinho. E as pessoas, pelo menos comigo era assim, ao invés de elas te incentivarem a fazer um trabalho braçal, enquanto tu é novo e burro, e a única coisa que tu sabe fazer que dê dinheiro é isso, as pessoas ao invés de te incentivarem a isso, elas, pelo menos no meu caso era assim, elas te põem medo. Elas falam como se fosse uma vergonha, não, você tem que estudar, que senão você vai ter que fazer um trabalho braçal aí. Daí, não trabalho, a pessoa não falava trabalho braçal, mas tipo, ou você vai ter que trabalhar na roça, ou você vai ter que, não sei, virar mecânico, ou você vai ter que isso. Sabe, em vez da pessoa, ela te dar uma coragem para você fazer um trabalho braçal, tipo, não, não, olha, se o correto seria você colocar pega um adolescente de 12 anos, 13, pega para fazer um trabalho braçal até uns 16 anos, para ele ter noção e saber fazer alguma coisa, depois tira ele disso. Tinham vários colegas meus que inclusive faziam assim. E com 17, 18, até uns 20 anos, deixa ele mais livre para estudar e depois, se precisar, volta para o trabalho braçal porque a pessoa vai saber fazer. Mas a maioria das pessoas aqui ou trabalham, ou só aqueles pobres fudidos que trabalham porque não tem, simplesmente não, a pessoa não trabalha para aprender um trabalho. Ela trabalha por simples necessidade. E daí a pessoa odeia trabalhar porque ela associa o trabalho a tô tendo que fazer isso daqui só para não passar fome. Então a pessoa vai odiar o que ela está fazendo. Ou se a pessoa é de uma classe um pouquinho mais estabelecida, é aquele pensamento de que não vou, eu vou dar medo pro meu filho que trabalhar, fazer algum trabalho braçal é coisa de fracassado e o negócio é estudar, que estudar dá dinheiro, só que não dá dinheiro. A verdade é que a maioria das coisas não dá dinheiro. Estudar não dá dinheiro hoje. Se você estudar de uma forma esperta, inteligente, algumas coisas vai dar um dinheiro, vai, mas não dá dinheiro. Estudar não dá dinheiro. O que mais tem é engenheiro que não é rico, que não ganha bem, que está desempregado. E tem gente que continua forçando essa merda. Outra coisa que me dá raiva é concurso público. Passa no concurso público. Não, não é passa no concurso público. Não é assim que funciona. Por que que o brasileiro é assim? Não, em todo caso passa no concurso público. Porra, o cara realmente nunca estudou na vida. O cara nunca estudou de verdade. O cara nunca sentou a bunda na cadeira e tentou entender o que é estudar para um concurso público. Então o cara, ele acha que estudar para concurso é tipo... Sabe aqueles caras que são shed, que tem o queixo quadrado? Não, ou melhor, sabe aquele cara que é gordo, careca, baixo, mas mesmo assim o cara conseguia mulher nos anos 90 porque era mais fácil, porque naquela época tinha questão econômica também. E daí o cara olha hoje para um moleque e fala, não, mas é só pegar a mulher, entendeu? Faça assim, entendeu? Sabe, não tem como tu discutir com um cara desse. E concurso é a mesma coisa, entendeu? O cara cresceu numa época onde qualquer mongoloide passava no concurso sem estudar nada. E não vai mudar, entendeu? E daí tu tem uma geração inteira de pessoas, pelo menos eu tenho essa impressão, que elas cresceram, elas passaram pela era de ouro do Brasil, que foi entre 95 e 2010, onde realmente qualquer merda que você fizesse, de alguma forma ia dar certo, e elas projetam isso nos dias de hoje, sendo que o mundo não é mais o mesmo. Hoje estudar por si só, se você estudar de uma forma meio idiota, você não vai ganhar grana, cara. Simplesmente não vai conseguir. E, e isso irrita, mas é aquela coisa que eu falei também. É, são pessoas que cresceram numa época e são pessoas que são rochas, não muda, entendeu? Não adianta você discutir que a pessoa não vai mudar. Inclusive, se o Lula ganhar de novo, eu vou achar bem feito, entendeu? Porque, sinceramente, se o Lula ganhar, ele vai deixar bem claro que, olha, cara, não, não, entendeu? Para a maioria das pessoas o país tá ruim, entendeu? Se o Lula ganhar, vai ser meio que para deixar estampado que, olha, o país está ruim, o país não tá legal. E daí vai ficar bem claro que o país está ruim, para os dois lados. Porque o lado que votou no Lula, ele não tá votando porque o país está bom, ele tá votando porque eles querem voltar para aquela era de ouro de 95 a 2010,
onde realmente qualquer mongoloide tinha dinheiro para comprar picanha e cerveja. Então os caras eles estão votando no cara por nostalgia, porque no fundo eles pensam que as coisas estão ruins. E o cara que ele é de direita, ele meio que pensa que tá tudo bem, e não adianta você chegar para um cara mais velho e falar, cara, não tá mais fácil assim, tá difícil, não é só estudar, não é só chegar mais, tá meio difícil. O cara ele só vai entender quando ele vê um cara que ele tanto detesta lá no poder de novo, que daí ele vai. Aí uma galera vai perceber que tá ruim. E aí eu não sei, vai ser só uma questão de sadismo ver isso mesmo. Porque. Não sei também. Porque chega uma hora que cansa. Chega uma hora que você percebe que as pessoas elas dão dicas de coisas que não funciona mais, não dá mais, não é mais desse jeito. Por exemplo, esse conselho mesmo, estude, é uma coisa que me irrita tanto esse conselho, porque não é um conselho retardado. Estudar o quê? Estudar como? Estudar onde? O cara vai lá, chega, fica 5 anos fazendo uma faculdade de TI, ou uma faculdade de engenharia, uma faculdade de, sei lá, direito, e o cara termina o curso e tá quebrado, e tá fudido. Porque o cara não entendeu que não é só estudar, você tem que fazer network, você tem que saber as formas corretas, você tem que saber as burocracias. Não é só estudar, não é só ser aquele aluninho que senta e presta atenção, não é. Só que os caras que em tese eram para te falar isso, não falam isso. Por isso que eu quero mais é que se foda. Tomara que o Lula ganhe, o país quebre e meu pau cresça. Que foda, não tem mais o que fazer. Esse país ele só vai dar em algo depois que ele dá aquela quebrada boa, sabe? Sabe quando você leva uma pancada forte da vida e daí você leva um trauma forte da vida e daí você repensa a sua vida inteira? O Brasil precisa disso. Se não tiver isso, o Brasil não vai mudar, não vai mudar. Vai ser essa mesma merda para sempre.